Vamos continuar no assunto de censura e Venezuela, porque acho que todo mundo ficou vidrado nesse final de semana, no domingo e na segunda-feira, na situação da Venezuela. E parece uma coisa absolutamente louca, pareceu uma coisa assim, absolutamente uma loucura mesmo. Mas eu acho que para nós que somos brasileiros, não deveria ser tão loucura. E eu conto para vocês que eu vivo numa história, lá vou eu contar a história, mas eu digo para vocês que eu vivo numa cidade aqui na Flórida que se chama Weston. Weston é a mesma cidade que o Constantino vive, pelo menos até está se mudando, mas vivia agora aqui em Weston. É uma cidade maravilhosa, muito bonita, foi feita pela incorporadora da Disney, então é tudo muito bonitinho aqui e tal, bem um subúrbio americano de casinhas. E o Weston é muito conhecido por ter uma população enorme venezuelana. E tanto que algumas pessoas chamam de Westonzuela, de tantos venezuelanos que tem aqui. Acho que as duas cidades aqui da região que tem mais venezuelanos são Weston e Doral. E é engraçado, aqui em Weston, 20% de uma cidade, que tem uns 80 mil habitantes aproximadamente, ou seja, bastante gente, é composta de venezuelanos. Né? A cidade é uma cidade de muitos venezuelanos. E, em geral, pessoas aqui com boas condições financeiras. O Weston é uma cidade relativamente cara para os padrões dos Estados Unidos e até para os padrões do sul da Flórida. Então, basicamente, o que tem aqui são venezuelanos, e hoje 5% da cidade são de brasileiros já, tá? A gente tem até loja de produtos do Brasil aqui, mas basicamente são pessoas que saíram da Venezuela para os Estados Unidos. Então, imigraram para cá. Então, até tem um grupo de pessoas aqui que é interessante, que tem um conflito entre eles, que tem algumas pessoas que vieram para cá porque roubaram tanto dinheiro na Venezuela, durante o governo Chávez e Maduro, que fizeram uma segunda residência aqui. Isso também é bem parecido com o Brasil. Também tem muita gente que encheu a burra de dinheiro com corrupção no Brasil e comprou apartamento lá, Miami, Key Biscayne, tem muito disso aqui também. Mas, de um modo geral, são pessoas fugindo do regime venezuelano, a classe média alta venezuelana que saiu do país. Então, domingo aqui, eram muitas bandeiras e os carros com adesivo e etc., buzinaço, em relação à Venezuela. E eu fui ao mercado num determinado momento e vi um carro com a bandeira da Venezuela. E era uma senhora de uns 45, 50 anos, e eu parei para conversar com ela. E perguntei, poxa, e aí, né? Tô acompanhando as eleições de vocês estão animados? E ela estava extremamente animada. Falou, olha, acho que agora nós vamos retirar o Maduro do poder, ninguém aguenta mais, a situação, eu não conheço mais um venezuelano que apoia o Maduro, até teve isso no passado, mas hoje é só a camada que é beneficiada por ele direto, ele vai perder com 70% dos votos. E eu olhei para ela, eu já tinha ouvido esse discurso antes, né? A gente vai ganhar com 70% dos votos. Onde foi que eu ouvi isso antes? Eu virei para ela e falei assim, eu não estava muito animado, né? Eu olhei para ela e falei assim, mas você não tem medo do Maduro roubar as eleições? E ela falou assim, não, ele vai tentar roubar, mas a gente está de olho, vai ter gente em tudo que é lugar, etc, etc. E eu olhei para ela e falei assim, poxa, né, eu não sou especialista em eleição da Venezuela, mas poxa, depois do que a gente viveu no Brasil em 2022, ou mesmo o que vivemos nos Estados Unidos em 2020, não tinha como eu estar lá muito animado, né? Não tinha como eu estar, caramba, eu acho que o Maduro não vai roubar e não tem os meios, etc, etc. Eu digo que nós brasileiros, né, talvez estivéssemos mais vacinados, porque muito tempo que não tinha eleição na Venezuela, e eu acho que nós já estávamos vacinados com a ideia de que ter eleição ou não é isso que garante a democracia. E não tem como não reparar que as notícias do Brasil e da Venezuela são muito parecidas. Então, eu posso ler algumas notícias para vocês e vocês me respondam quem foi que disse. Aqui no chat, eu tenho aqui um retorno do chat aqui embaixo, então vocês me digam
E quando vocês me virem olhando assim para baixo, eu estou olhando aqui o chat, tá? Por exemplo, alguém acabou de comentar aqui, Maduro tem as forças armadas na mão. Eu falo, vamos chegar nesse ponto. Né? Mas, por exemplo, quem foi que disse nosso sistema eleitoral é totalmente seguro? É um exemplo para os outros países. Essa frase é de Alexandre de Moraes ou é de Nicolás Maduro? Decidam, é dos dois, né? Aspas literais, o nosso sistema tem altíssimo nível de segurança e nossas eleições foram legítimas. Quem disse isso? Foi Nicolás Maduro ou foi Alexandre de Moraes em novembro de 2022? Né? Onde foi que o candidato da esquerda venceu a eleição com 51% dos votos? Ou então, que tal essa? Autoridades abrem investigação contra candidato de oposição por fraude eleitoral. Essa notícia é do Brasil ou é da Venezuela? Afinal, quem no Brasil, né? No STF, no Brasil, por exemplo, o STF não só acusou a oposição, né? Como o Alexandre montou em 22 milhões. Na Venezuela, no Brasil foi o Ministério Público, na Venezuela foi o Ministério... Na Venezuela foi o Ministério Público, no Brasil foi o Supremo Tribunal Federal, mas é a mesma coisa. Aliás, o Ministério Público do Brasil também foi em cima, por exemplo, da Jovem Pan. Lembrem disso? Quem é o arqui-inimigo do Elon Musk? É o Alexandre de Moraes ou é o Nicolás Maduro? Aliás, eu tenho que ser honesto aqui, que o Alexandre de Moraes usou o Alexandre de Moraes foi um pouco menos ridículo do que o Maduro na forma como ele se colocou. Os dois consideram o Elon Musk um arqui-inimigo, mas o Maduro foi muito ridículo, vale até a pena a gente colocar aqui o vídeo, Bruno. Virtual que la controla, nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk. Ele não consegue. Que desesperado da la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Si enemigo. Não, essa parte eu quero de novo. Elon Musk. Que desesperado da la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk, menos mal que diste la cara, porque sabíamos que tú estabas detrás de todo, Elon Musk, con tu plata. Eu confesso que nem os caras da Globo News foram tão ridículos. Lembrem que teve gente na Globo News dizendo que o Elon Musk estava por trás da articulação da direita internacional. Essa frase dita pelo Maduro foi dita quase que literalmente pela Globo News. A parte é que ninguém teve a coragem de ser tão ridículo a ponto de dizer que o Elon Musk ia invadir o Brasil com o seu exército e os seus foguetes. Mas toda essa parte da articulação internacional, isso foi dito igualzinho pela esquerda. Com tu satélite, pretende ele controlar al mundo. Ya controla Argentina, Elon Musk. Va por el litio de ustedes, pueblo argentino. Ya controla Ecuador. Es la representación de la ideología fascista en el mundo. El poder económico respaldando la ideología fascista de extrema derecha. Ideologia fascista de extrema direita. Vocês ouviram já esse termo em algum lugar, não? Ideologia fascista de extrema direita? Y ahora entonces lo tenemos como archienemigo de la paz de Venezuela. Hoy sacó un ex. ¿Ustedes no lo vieron? Da vergüenza. Lo voy a decir porque da vergüenza. É o Elon Musk que tem que ficar envergonhado. Twitter, le llamábamos antes. Con unas imágenes de una gente llevándose unas cosas, unas cajas. Y resulta que era un video de por ahí de una gente llevándose unos aires acondicionados. Entonces él dijo, la prueba contra Maduro que se robó las elecciones, las cajas que se están robando el CNE. Elon Musk, estás desesperado, te fuiste de boca, Elon Musk, contrólate, que te van a llevar al fracaso, igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk,
Quien se mete conmigo se seca. Quien se mete con Venezuela se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelear? Ó, Elon Musk tá se cagando agora da Venezuela. E até o próximo, Paulo Figueiredo Show. E não deixa de marcar o seu like e se inscrever no canal se você não inscreveu, e se inscrever no meu novo perfil na rede do Elon Musk, que eu quero chegar a pelo menos 100 mil pessoas em breve. Até a próxima.